Plim Plim. Ó, escute essa música. Oi, Giovanni, o que é essa música? O nosso cérebro, ele precisa de vibração, de frequência. E hoje eu vim trazer um assunto bem interessante na primeira live da nossa nova série. Eu criei uma linha editorial na qual nós temos live na segunda, onde, se você não assistiu, à noite, 20 horas, Fala Especialista. E onde um grande especialista, um médico, um traumatologista, um ortopedista, um professor, um líder, um cara excepcional, onde foi muito legal. Então, toda segunda-feira, às 20 horas, Fala Especialista, Fogueira Digital. Na terça-feira e na quinta é Despertar com o Mago, por isso essa música. Terça e quinta, Despertar com o Mago. E no sábado, Boas Novas, a espiritualidade. Por que, Giovanni, que você dividiu dessa forma? Grandes temas sobre oratória. A minha oratória, não é à toa que eu uso uma varinha. A varinha do mago. Por que o mago? O mago é um arquétipo. E se você está aqui comigo, você pode ser que vive esse arquétipo. O arquétipo do mago. Tem vários arquétipos. E arquétipo é psicologia, é ciência. Não é esoterismo, nem místico, nada. É ciência. Então, quando eu uso o arquétipo do mago, porque transcende. A oratória que eu aplico é: você vai aprender comigo a falar de forma extremamente clara, que as pessoas compreendem, extremamente persuasivo e com espiritualidade. Eu vou ajudar você a encontrar o que rege você como comunicador. E eu estou fazendo um estudo aqui, e eu já tenho mais de 50 valores. E esses 50 valores agora eu estou compilando
e eu vou deixar em 10. E você vai encontrar nos 10 valores o espírito que rege você como um comunicador, sem que você precise explicar para as pessoas. As pessoas vão sentir, e aí eu vou falar sobre a diferença de pensar, que é cérebro, e sentir, que é corpo. E o mago, ele tem, sim, mistérios. O mago, ele tem segredos. E eu estudo os segredos da oratória há muitos anos. E hoje eu quero começar nesse despertar, na série que inicia hoje. É terça e quinta, às 7h01 da manhã. Eu quero falar para você sobre um mistério que eu estudo há bastante tempo da oratória e eu quero mostrar para você. O mistério da tríade. O mistério do número 3 na oratória. É interessante, muito interessante. E grande parte da estrutura do treinamento, grande parte da estrutura do meu ensinamento está baseado no número 3. Então, a tríade. E o que é isso, Giovanni? Deixa eu contar algumas coisas para você. Deixa eu mostrar algumas coisas para você. Que transcende. Primeiro eu vou mostrar no mundo o número 3. E depois eu vou mostrar para você alguns segredos que se escondem na oratória, na tríade, no número 3. Mas olha o número 3. O que significa o número 3? Primeiro, que ele é uma parte do 8. Se você pega 2, 3 e junta, ele dá o 8. E ele dá o símbolo da perfeição. Então, primeiro que o número 3, ele significa o quê? É a soma da unidade, o 1, com a dualidade. Então, quando eu pego a unidade mais a dualidade, e eu somo, dá o 3. Ô, Giovanni, isso aí é da maçonaria também. Você é maçom, Giovanni? Não. Tá bom? Para você não ficar já imaginando coisa aí. E não tem problema nenhum também com quem é, tá bom? Então, o 3, ele é muito significativo. Em todas as histórias da humanidade, o 3 estava presente. Lá nas 3 pirâmides, no triângulo das pirâmides, triângulo das Bermudas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os segredos e a força da tríade. Positivo, negativo e neutro. Passado, presente e futuro. Pai, mãe, filho. Nos planos material, físico e espiritual. Início, meio e fim. Vamos para a espiritualidade, vamos para a religião, vamos para transcender os 3 reis magos, os 12 apóstolos, 1 mais 2, 3. As 3 tentações de Jesus, mirra, ouro, incenso. Os 3 reis magos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus estava cercado por 2 ladrões e Jesus, 3 cruzes no monte. Ao 3º dia ressuscitou. Com 30 anos começou o seu ministério. O 0 é neutro. As 30 moedas, Judas o traiu. Os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, o símbolo da democracia. Na literatura, os 3 patetas, os 3 porquinhos, o sim, o não e o neutro. O sim, o não é uma decisão. O corpo, a alma e o espírito. As 3 virtudes, a fé,
a esperança e o amor. Os 3 filhos de Noé, os 3 rios que saem do Egito, e o 3. Giovanni, o que isso tem a ver com a oratória? Então agora vou trazer alguma coisa aqui para você entender. Eu tenho um domínio público que se chama Os Segredos da Oratória. Eu tenho o domínio registrado dos Segredos da Oratória. Então significa que eu já comecei há muito tempo. E a oratória, a fala, a palavra, ela tem uma força gigante e ela é uma ciência, ela pode ser comprovada, mas ela tem mistérios, a palavra tem mistérios. Plim, plim, e é por isso que eu gosto. Eu sigo, eu pesquiso, eu estudo. A oratória, ela muda a vida das pessoas. É possível transformar a vida das pessoas através da oratória. Transformando vidas, boas novas até os confins da terra. Como que eu vou aprender se não há quem fale? O meu povo perece por falta de conhecimento. Plim, plim. Então vamos falar. E qual que é o segredo da tríade, dos mistérios da tríade, Giovanni, na oratória? Tem uma estrutura. E eu vou mostrar para você algumas estruturas da tríade também na oratória. A voz. Ó, a tríade, agora eu vou começar a mostrar para você na oratória. A voz. O corpo. E a palavra. A voz, então eu posso trabalhar a minha voz. Grave, aguda, enfatizar, falar baixinho, falar alto, falar, vou dar uma aula sobre a voz, mas o corpo, o rosto, as mãos, os olhos, o corpo. Pessoas carismáticas. Ela trabalha o rosto, as mãos, o movimento do corpo, a palavra, haja luz. E tudo se fez. Ethos, logos e pathos. Os 3 fundamentos da oratória de Aristóteles. As 3 escolas de oratória. A oratória clássica, a oratória moderna e a oratória holística. Os 3 personagens da oratória. Na oratória clássica, o orador. Na oratória moderna, o líder. Na oratória holística, o mago. Persuasão na oratória clássica. Propósito na oratória moderna. Espiritualidade na oratória holística. Arte na oratória clássica. Habilidade na oratória moderna. Dom na oratória holística. Pensar, falar e agir. Os segredos da estrutura da palavra. Convencer, comover e agradar. Os 3 propósitos da comunicação. O ouvinte, a mensagem e o apresentador. Os 3 propósitos da comunicação. Emissor, mensagem e receptor. Falar, escrever e sinais. Plim, plim. Esse é o código da tríade dos segredos da oratória. E se você aprender esses segredos, tudo pode acontecer. Então, você é meu convidado. Todo dia vai ter uma pílula aqui no meu canal do Instagram e do YouTube. Segunda-feira, às 20 horas, fala especialista, Fogueira Digital. Terça e quinta, despertar com o mago. Hoje você despertou, coloquei uma música para mostrar
quando eu me conecto, quando eu faço a conexão do meu cérebro com o meu corpo, com a minha alma e o meu espírito, quando eu conecto alma, corpo e espírito, o mago entra em ação. Então, quando eu vou fazer uma apresentação, uma palestra, transcende. Eu estou conectado no aqui e agora, passado, presente e futuro. No aqui e agora, eu me faço presente nesse momento. Quando eu consigo entender isso, que eu consigo compreender isso, se você conseguir também, você vai ganhar uma varinha preta. E aí, transcende a sua comunicação, a sua mensagem. Você toca na vida das pessoas. Então, a oratória do mago é uma oratória diferente. Eu não ensino para você só a palavra, a voz e o corpo. Você tem que se conectar com a espiritualidade. Você tem que se conectar com esse mundo que vai além só da palavra, da voz e do corpo. Transcende. Então hoje eu vim mostrar para você a tríade. A importância da tríade. São os grandes temas que eu vou trabalhar com você aqui na oratória. Os grandes temas. Eu vou trabalhar com você a voz. Você vai aprender a melhorar a sua voz. Porque a voz grave, ela tem uma força na música, no som, no ouvido das pessoas. Então, como deixar a sua voz mais grave? O seu corpo, como gerenciar o seu corpo? Como controlar a sua boca para soletrar, para falar? Como gerenciar suas mãos, os seus olhos, o seu rosto e o poder da palavra. Mas vou ensinar para você também o ethos, a autoridade do orador, o logos, a argumentação, e patos, as emoções, os canais de comunicação. Vou mostrar para você como funciona os 3 sistemas do cérebro. Os 3 sistemas, o reptiliano, o neocórtex e o límbico. Como funciona essa estrutura. Vai aprender a oratória clássica de Aristóteles, a oratória moderna dos grandes líderes e a oratória holística do mago. A persuasão, o propósito, por quê? Qual a razão de você viver? Qual a razão da sua palavra? Qual a razão da sua comunicação? O propósito. Falei aí no sábado, Ikigai. O que move você? O que faz seu coração vibrar? O que faz seu coração vibrar? A espiritualidade. Espiritualidade são valores que regem o comunicador. Não tem nada a ver com religião. A espiritualidade são os valores que regem o comunicador. É a sua integridade. É você, família. É você com a sua honestidade, com a sua responsabilidade, com o seu zelo. Quais são os valores que regem você como comunicador? Por que que as pessoas vão seguir você? Por que que as pessoas vão ouvir você? A arte do orador, que Demóstenes, um gago, fanho, que não tinha força na palavra, e ele foi lá ouvir de Aristóteles, e Aristóteles colocou nele a arte do ator, e ele se transformou num dos maiores oradores da antiguidade. Virtudes, né, Marcelo? Virtudes. Aprender a pensar, a falar, mas também a agir. A agir, faz, vai. É isso que você vai aprender comigo. Então hoje é o primeiro dia do Despertar com o Mago, aqui nesse canal do YouTube, o Mago da Oratória. Eu vou trabalhar com você e eu quis fazer essa base para mostrar. E na quinta-feira eu vou já falar com você, quinta-feira, 7/1, sobre a voz. A voz. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre como melhorar a sua voz,
voz, para ela ficar mais grave, a gerenciar o controle das palavras, eu vou trazer um despertar com o mago sobre a voz, tá bom? Com conhecimento, dicas e prática sobre você melhorar a sua voz. Mas hoje, o tema de hoje era a tríade. E aonde que a tríade se encaixa nos segredos da oratória para você aprender a falar de forma extremamente clara, persuasiva e com espiritualidade. E eu trouxe os 3 hoje, a tríade, porque serão os grandes temas daqui para frente no nosso despertar, na nossa espiritualidade, nas nossas fogueiras digital. Valeu? Então, espero você na quinta-feira. Espero você na quinta-feira, 7h01, para aprender um pouco sobre esses grandes temas. E o tema da quinta-feira será a voz. Valeu? Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita você. Plim, plim. Pega o código.